Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Maria Fernanda Tico tinha 18 anos na época do caso e era natural de Ceres, na Argentina, e sua família era composta pelo seu pai, Javier, sua mãe, Silvia, e outros 3 irmãos. A Maria Fernanda era uma menina super alegre e divertida, ela era cheia de vida, muito animada, gostava muito de estar em meio aos seus amigos, postar foto nas redes sociais e se divertir de maneira geral como qualquer outro jovem. Ela cursava a faculdade de cinema em Córdoba, uma cidade a cerca de 400 quilômetros de Ceres, a sua cidade natal, e então ela passava a semana lá em Córdoba estudando e ia para casa em Ceres nos fins de semana ficar com seus pais e seus amigos. Ela também namorava com um rapaz chamado Rodrigo Gomes, de 23 anos, porém a relação dos dois era um pouco conturbada. Isso porque o Rodrigo mantinha um outro relacionamento com uma outra garota de 16 anos chamada Karen Jimena Nanes, enquanto namorava a Maria Fernanda. Essa história de o Rodrigo namorar com as 2 jovens ao mesmo tempo se espalhou pela cidade, logo as meninas ficaram sabendo uma sobre a outra e em vez de as 2 terminarem com o Rodrigo, já que aparentemente ele não era fiel a nenhuma das 2, na verdade elas passaram a brigar entre si para saber quem teria o amor do Rodrigo. Elas então criaram uma inimizade e passaram a se odiar realmente. Sempre que se encontravam em qualquer lugar, elas começavam a discutir, a brigar e até mesmo começavam a se agredir fisicamente. Os pais da Maria Fernanda ficaram sabendo de toda essa confusão e então passaram a não apoiar mais o relacionamento dela com o Rodrigo e pediram para que a filha parasse de se encontrar com o rapaz. A Maria Fernanda disse que ok, que ia terminar o relacionamento, mas na verdade ela não fez isso e continuou se encontrando com o Rodrigo escondido dos pais. Em 15 de fevereiro de 2015, um domingo, por volta de 1h30 da tarde, a Maria Fernanda estava em Ceres, na casa dos seus pais, afinal de contas era final de semana, e então ela almoçou e se despediu dos pais dizendo que sairia para se encontrar com uma amiga. Ela saiu pedalando em sua bicicleta como de costume, porém as horas foram se passando e a Maria Fernanda não voltava para casa. Conforme a noite foi se aproximando, os seus pais preocupados começaram a tentar contato com ela pelo celular, mas ela não atendia. Eles então entraram em contato com alguns amigos dela, perguntando se sabiam aonde ela estava, mas ninguém sabia dizer o seu paradeiro. Sendo assim, já na madrugada do dia 16, a mãe dela foi até a polícia e registrou o seu desaparecimento. Os pais e amigos da Maria Fernanda contaram à família sobre o relacionamento dela com o Rodrigo. Os amigos sabiam que mesmo com a proibição dos pais, ela continuava se encontrando com o rapaz e também contaram sobre as brigas e desentendimentos que ela tinha com a Karen, a segunda namorada do Rodrigo. E contaram, inclusive, que as 2 tinham brigado 2 dias antes do desaparecimento, na sexta-feira, dia 13 de fevereiro de 2015, e que nessa ocasião a Karen tinha inclusive jogado a moto que ela pilotava para cima da Maria Fernanda, tentando atropelar ela, e as 2 tinham brigado fisicamente, discutido como sempre faziam. A polícia conseguiu então a quebra do sigilo telefônico com a operadora do celular da Maria Fernanda e conseguiram assim acesso às últimas mensagens que ela enviou e recebeu. Eles viram então que no domingo à noite ela tinha trocado mensagens com o seu namorado Rodrigo e eles tinham marcado de se encontrar.
A polícia chamou então o Rodrigo para interrogatório e ele disse que não tinha se encontrado com a Maria Fernanda naquela noite e que nem tinha sido ele que tinha enviado aquelas mensagens para ela marcando um encontro. Ele contou que, na verdade, ele tinha perdido o seu celular no dia anterior, no sábado, e que tinha mandado uma mensagem para Maria Fernanda através do Facebook, avisando ela sobre isso, que ele não estava com o celular e que por isso eles não conseguiriam conversar. A polícia checou essa informação e realmente encontraram essa mensagem ali no Facebook do Rodrigo dizendo para Maria Fernanda que estava sem o celular. Porém, a polícia achou aquela história muito estranha, afinal de contas, tinham as mensagens enviadas do celular do Rodrigo marcando um encontro com a Maria Fernanda, então eles pressionaram o Rodrigo um pouco mais para saber em que circunstâncias ele tinha perdido o seu celular. E ele então finalmente contou que suspeitava que a sua outra namorada, a Karen, tivesse pegado o aparelho na noite de sábado quando eles se encontraram e que ela teria enviado aquelas mensagens para Maria Fernanda se passando por ele. Sendo assim, a polícia chamou a Karen então para interrogatório. Ela disse que não sabia do paradeiro da Maria Fernanda, que não tinha se encontrado com ela, que não tinha enviado aquelas mensagens, negou qualquer envolvimento. Ela não negou o ódio que existia entre as duas, toda aquela rivalidade e as brigas que sempre aconteciam entre elas, mas continuou alegando que, mesmo assim, ela não sabia de nada sobre o paradeiro da Maria Fernanda. No dia 17 de fevereiro de 2015, 2 dias após o desaparecimento da Maria Fernanda, por volta de 8h30 da manhã, trabalhadores de uma construção chamaram a polícia após encontrarem um corpo sem vida em meio aos materiais de construção. A polícia foi rapidamente até o local e, chegando lá, eles confirmaram que se tratava do corpo de Maria Fernanda. A causa de sua morte foi asfixia por compressão do pescoço utilizando um arame farpado. O arame ainda estava na cena do crime, cheio de manchas de sangue da Maria Fernanda. Ela também tinha vários outros ferimentos, indicando que ela tinha lutado para se defender, e também tinha um golpe nas costas que parecia ter sido causado por uma tesoura. No momento em que foi encontrado, o corpo dela estava em meio a materiais de construção, como se o criminoso tivesse tentado esconder o corpo, e além disso também a bicicleta dela estava em cima do corpo. Exames forenses confirmaram que ela já estava morta há cerca de 36 horas, portanto, o crime teria acontecido no mesmo dia do seu desaparecimento. Rapidamente, a polícia conseguiu imagens de câmeras de segurança de lugares próximos ao local onde o corpo foi encontrado e então eles conseguiram uma imagem extremamente reveladora. Nessas imagens era possível ver a Maria Fernanda chegando naquele local com a sua bicicleta no domingo à noite e minutos depois dá para ver outra jovem chegando no local que foi identificada como sendo a Karen, a outra namorada do Rodrigo que tinha negado qualquer envolvimento no crime. Nas imagens é possível ver que quando a Karen chega e se encontra com a Maria Fernanda, as duas começam mais uma vez a brigar e discutir, e então as duas acabam saindo do campo de visão da câmera e não dá para saber o que aconteceu a partir daí. Minutos depois é possível ver mais uma vez a Karen, porém dessa vez ela está arrastando o corpo da Maria Fernanda para dentro da construção. Então aquela prova era bastante clara de que o criminoso era sim a Karen. Obviamente, a Karen foi automaticamente presa, mas na delegacia ela se recusou a dar qualquer declaração sobre o crime. Nas investigações seguintes, a polícia pôde descobrir que a Karen estava completamente obcecada pela Maria Fernanda. Ela sentia muita inveja e muitos ciúmes da Maria Fernanda com o Rodrigo e também da Maria Fernanda de uma maneira geral, e ela passou a ter essa obsessão em imitar a Maria Fernanda de todas as maneiras possíveis para ficar cada vez mais parecida com ela. Como alguns exemplos disso, nós temos o fato de que a Maria Fernanda colocou aparelho nos dentes e alguns dias depois a Karen também foi lá e colocou aparelho nos
nos dentes. A Maria Fernanda tinha o cabelo grande e liso e a Karen, como tinha o cabelo curto, foi lá e colocou extensões no cabelo para também ficar com o cabelo longo e assim ficar mais parecida com a Maria Fernanda. Quando a Maria Fernanda postava uma foto nas redes sociais, a Karen logo em seguida também postava uma foto muito parecida com a mesma pose, praticamente ali imitando a foto da Maria Fernanda. Quando a Maria Fernanda postava uma foto da comida que ela estava comendo naquele momento ou algo assim, a Karen também postava uma foto no mesmo estilo. Então era claro que ela estava acompanhando sempre as redes sociais da Maria Fernanda, o dia a dia dela e imitando ela em tudo. Além disso, a Karen também tinha espalhado um boato super maldoso sobre a Maria Fernanda, dizendo que ela estava grávida de 3 meses. Porém, os exames forenses confirmaram, é claro, que isso não passava de um boato e a Maria Fernanda não estava grávida. Ainda nas redes sociais, a polícia também encontrou provas de que a Karen teria planejado o crime com antecedência. Dias antes, ela postou na sua rede social uma foto no mesmo lugar onde o corpo da Maria Fernanda foi encontrado, com a seguinte legenda: "Aqui vai ser o seu fim". No domingo à noite, dia do crime, ela também postou uma foto em suas redes sociais com a seguinte legenda: "Precisava dormir assim". Essa foto causou uma grande indignação em todos após descobrirem que ela era a principal suspeita do crime, porque para todo mundo, aquela legenda na foto dizendo que ela precisava dormir assim, indicava que ela estava plenamente satisfeita pelo crime que tinha acabado de cometer e não sentia nenhum remorso. Além disso, outra prova de que ela não sentiu remorso nenhum após o crime é o fato de que nos dias seguintes ela seguiu a sua vida normalmente, saiu com amigos, foi a festas de aniversário, postou fotos em suas redes sociais, tudo parecendo extremamente feliz e sem nenhum arrependimento. A versão oficial que a polícia apresentou dos fatos foi a de que na noite de sábado, a Karen, já com todo o plano arquitetado em sua mente, pegou o celular do Rodrigo escondido e mandou mensagens para a Maria Fernanda fingindo ser ele e marcando um encontro ali próximo daquela construção. Chegando no local então, quando a Maria Fernanda viu que se tratava da Karen, as duas discutiram e começaram a se agredir, assim como mostra nas imagens das câmeras de segurança, e no momento em que elas saíram da imagem, foi quando a Karen teria atacado a Maria Fernanda nas costas com uma tesoura e depois asfixiado ela com o arame farpado. Depois, com a Maria Fernanda já sem vida, ela então arrastou o corpo para dentro da construção e colocou a bicicleta em cima para dificultar que ele fosse encontrado. Os meses foram se passando e a Karen ficou 10 meses presa, aguardando o julgamento. Afinal de contas, pelas leis da Argentina, ela não poderia ser julgada enquanto não atingisse a maioridade. Porém, em dezembro de 2015, ela acabou sendo liberada para aguardar o processo em liberdade, já que ainda faltava muito tempo até o julgamento dela acontecer de fato. Depois que foi liberada, então, ela se mudou de Séries para Rosário, uma cidade a 400 quilômetros de distância, e conforme o tempo foi passando, ela terminou seus estudos no colégio e começou uma faculdade de óptica e contactologia. Assim que ficaram sabendo que a Karen tinha ingressado nessa faculdade, familiares e amigos da Maria Fernanda ficaram extremamente indignados por ela estar levando a vida normalmente, estar estudando, cursando uma faculdade, enquanto tinha tirado a vida de outra pessoa de uma maneira tão brutal. E então essas pessoas começaram a escrever cartas para a universidade dizendo para eles não aceitarem mais a Karen como uma aluna. Os alunos também descobriram que ela estava estudando lá e todo o passado criminoso dela e também começaram a protestar nas redes sociais e também no campus pedindo para que ela fosse retirada. E então a faculdade emitiu uma nota dizendo para a Karen que não poderia garantir a segurança dela no campus e por esse motivo ela não poderia mais frequentar a faculdade. Depois disso, então, depois que ela parou de frequentar essa faculdade, ela começou a cursar uma outra, dessa vez no curso de medicina.
Nessa época, a população começou uma espécie de justiça social contra a Karen. Eles sempre estavam procurando saber onde ela estava ou o que ela estava fazendo e divulgando o máximo possível fotos dela para que todos soubessem o crime que ela tinha cometido, tentando assim garantir que ela não conseguisse vagas em nenhuma faculdade ou em nenhum emprego, para que pelo menos ela sentisse o peso do crime que ela cometeu na sua vida ali no dia a dia, já que ela não ia a julgamento. Em 22 de julho de 2020, mais de 5 anos após o crime, finalmente aconteceu o julgamento da Karen e ela foi condenada por homicídio qualificado por motivo de traição, recebendo a sentença de 7 anos. Porém, ela recebeu o benefício de cumprir essa pena em liberdade assistida pelo fato de ela ser menor de idade no momento em que o crime aconteceu, e então, mais uma vez, ela permaneceu livre e não voltou para a prisão. Em fevereiro de 2021, aconteceram várias movimentações no processo, tiveram apelações tanto da parte da defesa quanto da acusação, e então aconteceu um novo julgamento, e dessa vez ela foi sentenciada a 13 anos de prisão, que dessa vez deveriam ser cumpridos realmente na cadeia. Porém, mais uma vez, a defesa entrou com um recurso pedindo para que ela continuasse cumprindo a sua pena em liberdade assistida, assim como tinha sido estipulado da primeira vez, e além disso também fazendo trabalhos comunitários relacionados à sua faculdade de medicina. Esse recurso foi apresentado há pouco tempo, foi no início de 2022, e como nós sabemos, a justiça caminha a passos muito lentos, então a Karen ainda segue aguardando o fim do seu julgamento em liberdade. Afinal de contas, eles precisam ainda decidir essa questão, se a pena será cumprida na prisão ou se será em liberdade assistida, e enquanto tudo isso não é resolvido, o julgamento não é encerrado e ela continua aguardando todo o processo em liberdade. É claro que a família da Maria Fernanda não ficou nem um pouco satisfeita com toda essa situação. Desde o início, eles fazem várias manifestações e tentam sempre acompanhar o caso muito de perto para garantir que a justiça uma hora seja feita. E sobre toda essa questão aí de até hoje a Karen estar em liberdade, a mãe da Maria Fernanda deu uma declaração dizendo: "Como mãe, me sinto muito desamparada e decepcionada que a vida de nossos filhos não seja valorizada e a dor de nossas famílias seja indiferente a quem tem a obrigação e o dever de mudar essas leis injustas para a nossa sociedade. Se nossa felicidade dependesse de esperar que isso fosse alcançado, morreríamos de angústia e depressão. Todo o horror que experimentamos foi registrado nas profundezas do nosso ser, e nada e ninguém vai apagar isso. O que tenho certeza é decidir viver o que resta de nossas vidas com um sorriso sempre e com a certeza de que um dia eu e minha filha nos veremos novamente e nos abraçaremos. Não tenho dúvidas." Como o caso ainda segue em julgamento, assim que ele for concluído e todo o julgamento for encerrado, eu volto aqui para atualizar vocês sobre qual foi o desfecho de tudo isso. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui, usando a hashtag sugestão, um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, a gente se vê no próximo vídeo.